Claudina falou sobre apelido, ela levantou a questão da Bro, né? E a Bro lá tem sempre assim, essa referência de amigo, é o parceiro, é o Bro mesmo da galera, né, que frequenta a biblioteca. E recentemente, talvez vocês tenham ficado um pouquinho curiosos com o nome, né, do título que a gente deu para essa roda de conversa, né? Que são as fadas da biblioteca. E aí eu vou contar como isso começou. No finalzinho do ano passado, a gente estava assim, com uma demanda bem grande de orientação normativa. Então a gente atendendo uma pessoa atrás da outra, vários horários, a agenda cheia, né? E um dia eu estava lá mostrando as normas para uma menina, né, que estava também fazendo o TCC dela, estava encerrando, e ela assim no celular, mexendo. Aí eu falando assim, aqui ó, a norma que diz que ela assim... Aí eu falei assim, você está mexendo no celular, eu estou te mostrando. Ela falou assim, não, eu estou aqui falando no grupo que as fadas da biblioteca estão me ajudando muito. Aí eu falei, eu não entendi. Então aí eu fiquei sabendo que dentro do campus, o pessoal recomendava que as pessoas fossem lá na biblioteca falar com as fadas. Porque as fadas ajudavam muito. Aí, né, na hora eu desmanchei, que eu achei super engraçado, achei original e achei muito afetuoso também. Então, desde então, a gente sempre faz essa referência da brincadeira, né, o Bro, que já existia, e as fadas da biblioteca. E agora a gente tem também um bibliotecário, né, então não sei se existe um fado, mas a gente vai descobrir que nome dá para ele é o Ismael, né? Nossa equipe lá, somos eu, Raquel, a Monique, que está sentada ali atrás, né, que trouxe o livro dela hoje para o lançamento, e a Janaíne, que é também outra fofura de pessoa, ela queria estar muito aqui, mas não foi possível, né, somos poucos, somos só 4, e não teria como fechar a unidade para todos virem, né, mas a biblioteca está muito bem representada, a equipe é muito competente, muito bem relacionada, a gente está bem feliz com esse momento da biblioteca, tanto que somos agora as fadas da biblioteca, né? E o que a gente tem procurado fazer? As questões que a Conceição e que a Claudiana trouxeram, comuns às bibliotecas do interior, realmente são muito válidas, porque a gente cria um laço, que aí também vai outro clichêzinho, né? Além dos livros, laços, porque as pessoas se tornam tão próximas, os alunos ficam tão chegados a gente, que a gente realmente se torna bro, né? E se torna depois as fadas. E o que a gente tem feito para conseguir essa aproximação? É sempre o trabalho, como a Conceição disse, de acolhimento. O acolhimento é o que garante que a gente vai ter aquele relacionamento com aquelas pessoas bem firme até o final. Tem um período que eles vão estar mais presentes, né? Geralmente no início, quando eles estão vindo, conhecendo, que é a oportunidade que a gente tem de relacionar os nossos serviços, fazer o nosso marketing, né? Mostrar como tudo funciona. Depois eles acabam com uma demanda mais de sala de aula, mas continuam frequentando, e no final frequentam muito por causa da normalização, né, do TCC. Então a gente tem procurado fazer um acolhimento com muito assim, companheirismo, com muito carinho para eles. E como que a gente faz isso? A gente começa a fazer a organização para que a gente consiga, no máximo de cursos possíveis. Infelizmente tem um semestre ou outro que isso não acontece por conta também das aulas, né? Às vezes o professor não libera. Mas a primeira semana de acolhimento é a que a gente foca para fazer esse acolhimento. E a gente faz uma apresentação bacana para eles, a gente faz uma gincana no final, depois que ensina como encontrar o livro na estante, o que é CDD, o que é etiqueta, o que é catálogo. Aí a gente fala, agora é a gincana. Se vocês prestarem atenção, vai ter prêmio. E aí começa aquela competitividade, aquele quase empurrando para ser o primeiro, né? A gente registra tudo isso, a gente coloca no nosso Instagram, eles tiram fotinho, então eles gostam bastante disso. E além disso, todo mês a gente gera o relatório 142, que é o usuário do mês. Gente, vocês não têm noção da competitividade que é ser o leitor do mês e o brilho que isso é para eles. Porque eles tiram uma foto na estante, a gente tem livros, aí a fada Janaíne sempre contribui com livros, né, para a biblioteca, ela traz a coleção pessoal dela para doar. E o aluno tem a oportunidade de escolher o que ele quer ler dentro daqueles livros ali. Então a gente não monta um kit pronto e dá para ele. Ele escolhe o que ele quer. E aí ele ganha um bloquinho, uma caneta, um copo, sai todo feliz. Da última vez a usuária que ganhou falou assim, pode me mandar foto, porque meu pai quer ver. A minha avó quer ver também. Então eles acham isso assim, a sensação, eu sou leitor do mês, dá licença, né? E lá, assim, geralmente quando eles ganham, fica uma repercussão muito grande também no Instagram, porque o pessoal vai lá, curte, e mais a família, e mais uma oportunidade da biblioteca ser seguida também, né? Porque todo mundo acessando o Instagram, a gente acaba ganhando mais seguidores.
E aí, o que a gente tem feito também para melhorar o relacionamento dessas pessoas com a biblioteca? Conforme as meninas aqui falaram, a gente tem recebido um número muito crescente de pessoas neurodivergentes. E lá na BRO, especificamente, a gente tem muitos. E o que a gente está tentando fazer para receber melhor essas pessoas, para acolher melhor, para que eles se sintam parte também da biblioteca e da universidade como um todo, né? Na última vez, a gente tem um aluno especificamente chamado Kelvin. Ele é autista, ele assim, precisa bastante de apoio, né, para pesquisa, para escolher o livro. Ele tem bastante suporte, tanto da biblioteca quanto de alguns professores que são assim, mais acolhedores, né, em relação a ele. Então ele perguntou para a gente se não tinha um livro em quadrinhos, em desenho. E a gente falou, mas de ciência da computação? Não. E daí a gente começou a procurar. A Janaína começou a olhar nos catálogos e a gente descobriu que havia uma coleção inteira de mangá, de estatística, de programação, de processamento de dados. E, gente, vamos pedir. A gente só conseguiu 2 até agora, porque isso tudo depende da verba, né, da condição da universidade no momento. Mas, olha, a gente comprou aqueles livrinhos de computação para o Kelvin, especificamente, a pedido dele, né, pelas necessidades dele, e está todo mundo pegando. Então, às vezes, uma coisa que a gente acha que está muito direcionada para uma pessoa, você atinge um público muito maior. Porque quem não quer aprender lendo um quadrinho, né? Todo mundo quer. Eu acho isso bem bacana, né? É uma oportunidade que a gente está tendo. Outras questões também de acessibilidade que a gente colocou, como cartazes em colorido e com contraste de cor. A Janaína, ela foi a primeira a fazer um curso de acessibilidade entre a gente. Aí, na sequência, eu fiz. Nesse momento, a Monique também estava fazendo um. Não sei se já terminou. Então, tudo que a gente aprende nesses cursos, a gente traz para a biblioteca, para a BRO, para melhorar a experiência do usuário e também para a gente começar a perceber como o nosso trabalho ali impacta na vida das outras pessoas. Às vezes a gente vai pensar no tripé, educação, pesquisa e extensão. Mas o que mais? O que mais a gente está fazendo de diferente disso, que está impactando na vida dos outros e acaba também impactando na nossa? Eu estava tendo essa conversa outro dia com a Monique, né, com a nossa colega ali, e eu falei para ela que eu nunca tinha trabalhado em universidade. Eu fui formada aqui pela UF também, fiz mestrado aqui, fiz uma outra especialização, mas eu trabalhei muitos anos em empresas voltadas para lucro, para negócios. Então, a minha visão de biblioteca, ela se expandiu muito com a minha chegada na universidade. Por quê? Porque é outro mundo. E ali eu consigo perceber esse impacto que o nosso trabalho ali, uma orientação normativa, um levantamento bibliográfico, um acolhimento, você recebeu o retorno desses alunos que te abraçam no corredor, que falam obrigado, que leva a mãe lá, que trouxe a minha mãe para conhecer. Essa aqui é a Raquel, essa aqui é a Monique, essa é a Janaína. Gente, isso é muito fada. Essa é a parte que a gente gosta. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade de me relacionar com a biblioteca universitária de uma forma que eu nunca me relacionei com as outras bibliotecas, porque tem um impacto muito forte. A gente consegue perceber o nosso trabalho atuando ali na mente das pessoas, mudando, inclusive das famílias. E nessa questão das famílias, esse ano teve um projeto lá no campus chamado Curumim. O nome do campus é Curo, né? E o Curumim de crianças, então ele é voltado para a brinquedoteca, né? Para a relação dos alunos e professores ali com a sua parentela, com seus filhos, né? E na ocasião teve uma palestra, né? Que a Monique também participou dessa palestra, só que foi no horário noturno e eu não pude participar. Mas o que acontece? Qual foi a inovação disso? A gente todo semestre se preocupa em acolher os alunos. Vamos acolher os alunos, né? Vamos conhecer as pessoas, conhecer os nomes, né? Que é importante, como vocês falaram, saber do que eles precisam. Mas e os pais? Os pais às vezes estão mandando os filhos para o interior, ou o filho está meio que fugindo para o interior, né? Para sair um pouquinho das asas dos pais, mas está fazendo o que lá? Quem é quem? Se eu quiser saber alguma coisa sobre o meu filho, porque até o 2º grau são os pais que fazem tudo, né? E depois, na vida universitária, quem faz? Então, às vezes, o pai quer ter esse contato também, quer ter essa aproximação. E essa roda de conversa que foi feita lá foi um acolhimento justamente para as famílias, para alcançar a família daquele universitário, para eles se sentirem seguros também, saberem que os filhos deles estão acolhidos, estão bem assistidos, saberem os contatos de coordenação, secretaria da biblioteca. E é uma coisa que foi a primeira vez ainda, né, mas funcionou bem para esse primeiro momento e a gente pretende replicar isso para o futuro. Fora isso, tem outras atividades. Por exemplo, a gente tinha um projeto rodando que a gente não foi mais capaz de fazer por conta de equipe reduzida, que era o Puro Informa. E o que é o Puro Informa? A universidade ali em Rio das Ostras,
ela tem uma grandeza muito assim, perceptível, né? As pessoas vão muito àquela biblioteca, os usuários externos também, fazer pesquisa, usar a internet, né? E os alunos do entorno têm curiosidade, como é a universidade. E os professores querem também fomentar essa curiosidade dos alunos e trazer esse relacionamento antes deles chegarem na universidade. Então havia esse projeto que era o Pura Informa, né, que era o nome, e as escolas vinham, né, com seus professores, com seus diretores, para fazer uma visita guiada, em que a biblioteca que organizava isso. Então a gente fazia uma recepção no auditório, aí ia passando pelos laboratórios, ia passando pelas áreas, né, em comum da biblioteca, do campus, pelo SPA, que é de ajuda em acolhimento, né, saúde mental. Tinha todo esse percurso, né, e infelizmente a gente não teve como continuar esse trabalho, porque é um trabalho que dispensa muito do nosso tempo, exige bastante da gente, e a gente tem também a rotina da biblioteca para dar conta, né, então a gente espera que no ano que vem a gente consiga retomar com outro corpo, com outra estrutura. A gente já fez uma reunião sobre isso e a gente está fazendo essa oferta à direção dos dois campos. E aí, além disso, a gente tem o projeto do Board Games também. Qual é a proposta? É mais acolhimento. E é um momento que a gente consegue interagir com alunos, professores, servidores, famílias e vizinhança. Porque todo mundo pode ir. A biblioteca é um espaço aberto e a gente tem muito assim, essa bandeira de falar que é de todos, né? Para a pessoa ter aquele sentimento de pertencimento pela biblioteca. É uma oportunidade descontraída. Quem olhar lá no Instagram da biblioteca vai poder ver. Todo mundo participando, todo mundo gostando, todo mundo bem competitivo. E é o que a gente tem feito até o momento, assim, para tornar nosso relacionamento, nossa relação com o aluno, com as famílias e com os professores também, que como a Ciência falou, se você não tiver um contato, uma boa amizade ali com direção, com professores, a gente não consegue muita coisa, né? Como foi o caso de estar aqui hoje, não foi fácil. Essa questão da gente estar com algum limite orçamentário, né, tem envolvido, tem impactado algumas coisas que a gente precisa fazer e às vezes não consegue. Uma semana para conseguir esse transporte, mas deu tudo certo, estamos aqui e é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer um comentário, se as meninas quiserem fazer algum complemento,